Hoje o Caminhos veio descobrir mais uma bela terra do nosso país. Decidimos andar por terras onde os rios se encontram. Conseguem descobrir onde estaremos? E se vos der uma pista? Esta terra foi apelidada com base na posição constante dos seus habitantes nas guerras liberais. Será que já sabem onde estamos? Tenho a certeza que sim. Hoje, pela fresquinha, decidimos vir à bela Vila de Constância, conhecer as histórias, lendas e tradições que tornam esta vila tão fascinante e até um pouco misteriosa. A Vila de Constância pertence ao distrito de Santarém, localizada no norte do distrito, na região do Médio Tejo. Por aqui passa também a Grande Rota do Zézer. Este percurso percorre uma variedade de cenários, onde é possível apreciar a riqueza da fauna e flora da região, bem como a paisagem humanizada que se foi estabelecendo ao longo das margens. A natureza e cultura humana, quando misturadas, revelam um dos segredos mais bem escondidos de Portugal. E por falar em segredos, conta a história que um grande homem por aqui passou. Um homem cuja vida teve caminhos complicados, que hoje em dia são a inspiração de muitos teatros. Sendo que nos dias de hoje há inclusive um dia dedicado a esse grande homem da cultura. É verdade, estamos a falar de Luís Vaz de Camões, um poeta perturbado durante a vida, louco de amores, mas com um talento inigualável na poesia. Camões, segundo a lenda, passou por Constância e foi ao fitar o rio Tejo e o rio Zézer que se inspirou, deixando algumas pistas nos Lusíadas dessa passagem por Constância. Para nos esclarecermos acerca de todos os mistérios, temos connosco o Dr. Matias Coelho, um historiador local com um conhecimento ímpar desta vila. Já agora, para vos deixar ainda curiosos, sabiam que Constância nem sempre foi apelidada desta maneira? Estamos aqui na presença de dois ilustres senhores, Luís de Camões e o Dr. Matias. O Dr. Matias vai nos ajudar a conhecer Luís de Camões em Constância. Ele esteve cá, passou por cá. O povo diz que sim. Eu não lhe posso garantir, nem ninguém pode, que Camões tenha estado em Constância. Mas porque não foi encontrado ainda nenhum documento que inequivocamente demonstre a presença de Camões em Constância. Embora também não haja nenhum que negue inequivocamente a presença de Camões em Constância. O que nós sabemos é que é uma tradição muito antiga, passada de geração em geração e que está documentada desde o século XIX e que refere a presença de Camões e umas casas à beira do Tejo que estavam em ruínas no meio do século passado e que o povo diz que foi a casa que acolheu Camões. Eu costumo dizer, quando me perguntam, mas tem a certeza que Camões esteve? Eu, perante a forma como o povo fala de Camões e a relação que Constância, que a comunidade do Concelho de Constância mantém com Camões, eu costumo dizer que o que é mais importante não é saber se Camões esteve, mas é reconhecer que Camões está. Exatamente. E falando um bocadinho nessa história, em que séculos é que ele esteve por cá? Camões esteve cá no século em que viveu, naturalmente. Exatamente. No século XVI, não é? Portanto, Camões nasceu nos princípios do século XVI, faleceu em 1580. Teve uma vida... Camões era um homem, além de ser um gênio, de ser um grande poeta, de ser um humanista, de ser um grande conhecedor dos clássicos, um grande conhecedor da cultura portuguesa. Foi se calhar um típico português, foi um sonhador, foi um andarilho, foi um poeta, foi um imigrante, foi um soldado, foi isso tudo. E era também um homem complicado do ponto de vista do feitio, era um bocado, para além de ser um certo pinga-amor, era um homem que se apaixonava com muita facilidade, era um homem um bocado truculento e conflituoso, teve problemas em muitas circunstâncias, às vezes com gente grada, quase sempre por causa de mulheres e por causa dos amores que tinha com elas e por causa disso, por causa de uma dessas situações, que terá sido castigado e terá sido desterrado. Isto é razoavelmente pacífico. O que já não é assim tão pacífico é qual terá sido o local do desterro. Das várias hipóteses que se colocam, Constância é inquestionavelmente uma delas e aquela que parece ter mais força, sobretudo porque há na obra de Camões inúmeras referências mais ou menos diretas, não
a Constância, aliás a vila nem sequer se chamava assim, chamava-se Punhete na altura, nos meados do século XVI, não a Constância, mas ao cenário que aqui temos, e particularmente a estes dois rios que se encontram aqui, ao rio Tejo e às Tágides do Tejo, tão inspiradoras de Camões, e ao rio Zézer, ao qual Camões faz inúmeras referências. E há passagens em que ele refere claramente a zona de confluência do Zézer com o Tejo, que é inequivocamente Constância. Portanto, Camões terá estado aqui durante cerca de 2 anos e meio, ainda jovem, portanto, ainda com ambos os olhos, porque foi antes da sua ida para o norte da África, onde em combate perdeu um dos olhos. É essa a razão porque o monumento a Camões que temos aqui ao nosso lado, que é uma notável escultura do mestre escultor Lagoa Henriques, nessa escultura Camões é apresentado não com a imagem tradicional da pala a tapar-lhe o olho que não tem, mas de um jovem, quase sorridente, com muito bom aspecto, fitando o Zézer, precisamente o Zézer dos seus encantos, descalço, com um dos pés sobre uma pedra, num sinal de paixão pela natureza também, e de um certo desprendimento que ele sempre teve. Camões, para além de tudo aquilo que eu lhe disse no início, foi um homem que, podendo ter tido inúmeras benesses, caso fosse pessoa para reivindicar isso, Camões viveu pobremente e pobremente morreu. E se conseguiu regressar a Portugal depois da longuíssima viagem que fez ao Oriente, depois de ter estado aqui em Punhete, em Constância, se conseguiu regressar, foi graças ao apoio de amigos que lhe custearam a viagem de regresso. E só bastante depois da morte de Camões é que se lhe deu a importância que ele de facto merece e que de facto tem. Exatamente. Portanto, passagem de Camões, sei que aqui estamos perto do jardim, não é? Que tem uma coisa especial, certo? As plantas ali plantadas têm uma referência a Camões. O Jardim de Camões, de facto, é outro monumento a Camões. Nós temos em Constância 3 monumentos a Camões, que são o monumento a Camões, que está ao nosso lado, Lagoa Henriques, o Jardim de Camões, que está aqui ao nosso lado também, desenhado pelo arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Teles. Reparem que tudo o que temos em Constância relativo a Camões é absolutamente de primeira água, Lagoa Henriques, Ribeiro Teles, e a Casa Mória de Camões, desenhada por um grupo de arquitetos da Faculdade de Arquitetura de Lisboa. O que é o Jardim de Camões? É um monumento ao poeta através das plantas que o poeta refere na lírica e nos Lusíadas. Não é um jardim ornamental, portanto o nosso objetivo não é fazer dele um jardim bonito, eu costumo brincar com isto, não é um jardim de camélias e geriberas para ter muita cor, não. É um jardim que tem, num espaço relativamente pequeno, 52 das plantas, que são quase todas, que Camões refere na sua obra e que permitem, através das plantas, fazer uma viagem, como Camões fez, como os portugueses fizeram, da nossa terra, de Portugal, até ao Oriente, à Índia, à China, a Macau, passando por África. E nós temos aqui todas as plantas que Camões refere, ou quase todas, desde as nossas plantas mediterrânicas portuguesas, a oliveira, o trigo, a rosa, o lírio, até às plantas mais exóticas, a canela, a pimenta, o sândalo, etc. E, portanto, é possível fazer essa viagem que Camões fez como se fôssemos guiados pela mão das plantas entre Lisboa, entre Portugal e o Oriente. É um jardim bastante visitado, enfim, pelos visitantes em geral, mas particularmente pelas escolas. Nós temos um programa de apoio às escolas com o objetivo de transmitir à juventude portuguesa o gosto por Camões, porque sabemos que o estudo de Camões na escola, aquela coisa do estudo dos Lusíadas dos versos e das sílabas, e aquilo não é muito aliciante para a juventude, mas se nós falarmos de Camões através das plantas, por exemplo, se lhes mostrarmos o caminho que Camões fez, se povoarmos esse caminho com plantas, então aí, se declamarmos alguns versos a propósito, aí é provável, é possível, e nós podemos provar isso, que os jovens têm uma outra afeição por Camões.
Constância nem sempre foi assim apelidada. Qual foi o primeiro nome, qual foi a origem? Pois, Constância tem este nome só desde o século XIX. Até ao século XIX chamava-se Punhete. E a razão do nome, enfim, segundo a tradição, que também não é comprovável, nem é seguro que assim seja, mas segundo alguns autores, o nome Punhete derivaria exatamente destes rios que temos aqui atrás de nós, que hoje são rios calmos e com pouquíssima água, porque nós temos as barragens que retêm a água quase toda. Mas na época romana, quando já aqui existia uma povoação, não era assim. O Tejo tinha muitíssimo mais água e o Zézer era um rio violentíssimo, porque não tinha o Castelo de Bode a barrá-lo. Então a água vinha com tal violência, sobretudo no inverno, que entrava pelo Tejo dentro, fazendo uma espécie de batalha, uma espécie de luta das águas do Zézer com o Tejo. E por isso se dizia a luta do Tejo, em latim punhatagi, e de punhatagi terá derivado a palavra, o nome punhete. Nós sabemos que no princípio da nacionalidade já existia aqui uma povoação com esse nome, Punhete, que é referida inúmeras vezes pelo tempo fora. E também sabemos que depois, a partir de uma certa altura, as pessoas de Punhete não gostavam do nome da vila desde o século XVI, não gostavam do nome da vila porque lhes soava mal, porque muitas vezes era objeto até de gozarem um bocado com outras acessões próximas da mesma palavra, e então pediram à Rainha Dona Maria II, no século XIX, que fizesse a graça de mudar o nome de Punhete para Constância. E porquê para Constância? Porque quando foi no período das lutas liberais entre miguelistas e liberais, a população de Constância e os notáveis de Constância, de Punhete, tomaram voz pela rainha e foram muito constantes nessa determinação pela causa liberal. E por isso invocaram, digamos, o serviço, a dedicação à causa liberal, para pedirem à rainha que o nome fosse mudado de Punhete para Constância, como reconhecimento pela constância com que lutaram pelo liberalismo em Portugal. E a rainha fez-lhes a vontade, foi um decreto de 6 de dezembro de 1836, que mudou o nome de Punhete para Notável Vila da Constância. Da Constância. E repare, da Constância, porque era exatamente por causa da constância com que os notáveis de Punhete e a população de Punhete defendeu a causa da Rainha Dona Maria II. Assim. Portanto, aqui encontram-se os rios, mas aqui também nos rios se reparava, havia reparações navais, havia transporte fluvial, também acontecia aqui. Pois, a Constância, o Punhete, foi uma terra que durante muitos séculos viveu fundamentalmente dos rios. Da pesca, naturalmente, que é o primeiro recurso, mas em especial do transporte fluvial, porque antes de haver o caminho de ferro e, sobretudo, o transporte rodoviário, as ligações de transporte, o transporte de mercadorias entre o interior do país e a capital, Lisboa, eram feitas fundamentalmente por via fluvial, pelo Tejo. E Constância tem a particularidade de não ter um rio, mas dois, e de ficar num entroncamento, digamos assim, para usarmos agora uma linguagem quase ferroviária, está num entroncamento de rios. E por esse motivo foi, durante muitos séculos, um dos principais portos do Médio Tejo, como Rossio de Abrantes, como Tancos, como a Ribeira de Santarém. Portanto, era um grande porto fluvial e era simultaneamente um local de construção e de reparação naval. Houve aqui estaleiros durante vários séculos, até há relativamente pouco tempo, e ainda hoje se constroem embarcações de outro tipo, naturalmente, em Constância. Portanto, Constância foi uma terra que sempre viveu dos rios, da pesca, da construção e da reparação naval e do transporte fluvial. Hoje, enfim, essas atividades estão muito mudadas, já não se pesca como se pescava, a reparação naval e a construção naval são uma sombra do que foram, e o transporte fluvial desapareceu por completo, porque já não há transporte fluvial, hoje transporta-se por via rodoviária ou por via ferroviária, já não há marítimos como houve durante séculos, os barcos desapareceram dos rios praticamente, os barcos de transporte, os chamados varinos ou barcos de água acima, mas há uma coisa curiosa que se mantém em Constância, que é a tradição da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. Todos os anos, pela Páscoa, na segunda-feira,
tal como faziam os marítimos no seu tempo. Os marítimos costumavam vir celebrar a Páscoa, faziam uma pausa durante a Semana Santa, a partir de terça, quarta-feira, para virem juntar-se às famílias, confessar-se, comungar no domingo de Páscoa, celebrar a Páscoa, e depois ficavam a segunda-feira para celebrar a Senhora da Boa Viagem, para agradecer as graças recebidas durante um ano inteiro de proteção neste ir e vir a Lisboa, que era uma viagem por vezes arriscada, e para lhe pedir à Senhora da Boa Viagem que os protegesse durante mais um ano. Portanto, a festa da Senhora da Boa Viagem era mesmo uma mudança de ciclo, o fecho de um ciclo e a abertura de um outro. E depois ficavam até ainda a terça-feira, ao dia seguinte, de manhã, em que faziam uma festa para as famílias e para os amigos aqui nos areais do Zezer, e em que passavam uma bandeira, a bandeira azul da Boa Viagem, a um outro marítimo que ficava responsável por organizar a festa no ano seguinte. Era uma forma de garantir que de um ano para o outro se mantinha a tradição. Isto foi assim até aos anos 60, ou seja, até há cerca de meio século. Depois os barcos acostaram, o transporte fluvial acabou, os marítimos desapareceram e já não havia quem fizesse a festa. Mas a festa fez-se sempre. Primeiro foi a paróquia que a organizou e que a trouxe até nós, e agora mais recentemente também com o apoio do município. E o que nós temos aqui em Constância todos os anos, no dia seguinte à Páscoa, na segunda-feira da Boa Viagem, é uma das mais encantadoras festas que se faz no nosso país, muito colorida, muito bonita, em que trazemos aqui, em que vêm cá, embarcações provenientes de todo o Val do Tejo, desde Abrantes até ao mar, retomando uma velha tradição, porque os marítimos, no tempo deles, costumavam convidar os camaradas dos outros portos para virem a Constância com os seus barcos, juntar-se à festa, celebrar com os de cá e para que os seus barcos também fossem abençoados. Nós hoje não podemos convidar marítimos, que não há, mas simbolicamente vêm cá pessoas dos vários concelhos ribeirinhos, de todos estes concelhos. Temos aqui geralmente cerca de meia centena de embarcações que vêm engalanadas, identificadas com as bandeiras municipais e que vêm aqui fazer a festa connosco, de tal forma que nós costumamos dizer que a festa da Senhora da Boa Viagem, sendo evidentemente uma festa do encontro do Tejo com o Zezer, é uma festa que só faz sentido aqui, mas ela é fundamentalmente uma grande festa do Tejo, porque junta aqui, na segunda-feira da Boa Viagem, praticamente o Tejo todo. O que é ótimo, belíssimo e deve continuar para a frente. Espero bem que sim, nós trabalhamos nesse sentido e sabe, estas coisas, as festas fazem sentido quando são verdadeiras. Quando nós temos a capacidade, isto é um aspecto que eu acho que é muito importante, quando nós temos a capacidade de perceber o que herdamos e de, respeitando a essência do que herdamos, acrescentarmos alguma coisa de novo. Nós defendemos que a tradição não é necessariamente fazer igual àquilo que faziam os nossos pais e os nossos avós, porque se fosse assim, a tradição parava e, portanto, morria. A tradição só existe desde que seja acrescentada, desde que se inove. E a nossa geração tem o direito e tem o dever de acrescentar tradição. A questão está em acrescentar tradição de uma forma coerente. Ou seja, aquilo que nós fazemos de novo para juntar à tradição que recebemos dos nossos avós e dos nossos pais, tem de ser qualquer coisa que faça sentido. É isso que estamos a fazer em Constância. E por isso, as pessoas percebem isso, vivem isso. Esta festa é uma festa de afetos, é uma festa com história e é uma festa que respeita a sua essência. E por isso, seguramente, ela terá futuro. Muito obrigada. Obrigado também. A fome já aperta e está na hora de ir almoçar. Para isso, o restaurante Dom José Pinhão está a confeccionar um prato para mim e para você, quando cá vier, para conhecer mais um prato típico tradicional de Constância. Vamos agora todos juntos até lá!
Já estamos na cozinha com a Dona Gracinda e a Dona Gracinda vai começar a fazer a fataça, correto? Exatamente. Então eu sei que a fataça já esteve marinada. Existe uma razão para isso? Sim, normalmente nós marinamos a fataça durante 2 dias, pelo menos, para tirar o sabor do rio. Sendo um peixe do rio, normalmente tem que se marinar, porque senão tem aquele sabor do rio. E então deixamos a marinar com sumo de limão, alho, pode passar louro, um pouquinho de leite e assim, e fica assim a marinar. Mas antes disso, quer dizer, a fataça é despenhada, tipo filete, tipo mesmo os filetes, para não levar espinhas e não levar nada. Por isso se chamam os lombinhos de fataça. Exatamente por isso. Dona Gracinda, a cozinha é sua, esteja à Então vontade. vamos lá. Depois da refeição pronta, está na hora de provar a iguaria local. E num ambiente calmo e recatado, a mesa é preparada com classe e paciência. O prato é servido e é neste ambiente intimista que os clientes são convidados a apreciar o prato. Bom apetite! O nosso almoço chegou ao fim, mas ainda há muito para ver. Agora vamos para o Centro de Ciência Viva. Lá está o Dr. Máximo, que nos vai falar um bocadinho dos mistérios do universo. Venham comigo!